Se você já passou dos 60, existe um detalhe que quase ninguém leva a sério e que muda tudo: os primeiros 30 minutos depois de abrir os olhos. É nesse pedacinho do dia, antes mesmo do café da manhã, que o seu coração pode estar mais vulnerável. Há levantamentos de sociedades médicas no Brasil mostrando que uma parcela relevante dos infartos fatais em idosos acontece nas primeiras horas da manhã, e isso não é terror, é um alerta para a rotina. Então grava essa ideia. Não é só o que você faz ao longo do dia que conta, é como você sai do modo sono para o modo vida real. E se você quer se cuidar de verdade, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente fala de saúde com clareza, sem enrolação e com dicas que você consegue aplicar amanhã cedo. Consultora em saúde do idoso, e há anos eu vejo um padrão se repetir: muita gente não adoece do nada, ela vai acumulando pequenas sobrecargas em horários críticos, especialmente de manhã. Depois dos 60, seu corpo continua inteligente, mas ele perde um pouco de elasticidade para mudanças bruscas. Durante a noite, a pressão tende a ficar mais baixa, o coração reduz o ritmo, a circulação fica mais lenta, o organismo entra no modo econômico para recuperar energia. Isso é natural. O problema é que, quando você acorda e faz a transição de forma abrupta, você pede para o coração pular etapas. E coração não gosta de atalhos. Pensa assim: seu corpo estava em marcha lenta, e de repente você exige aceleração máxima. Com a idade, os vasos podem ficar mais rígidos, podem existir placas de gordura nas artérias, e o sistema que ajusta pressão e batimentos pode responder mais devagar. Resultado: picos de pressão, batimento disparado, sensação de descompasso, tontura, fraqueza. E em pessoas com risco aumentado, isso pode funcionar como gatilho para uma emergência. O que muita gente não percebe é que o perigo da manhã não costuma vir com uma sirene. Ele vem disfarçado de pressa, susto, hábito antigo, rotina automática. E aí entra o primeiro hábito perigoso, talvez o mais comum de todos: levantar da cama de uma vez, num impulso. O despertador toca, você assusta, ou dá aquela vontade urgente de ir ao banheiro. E pronto, o corpo sai do horizontal para o vertical como se fosse um salto. Só que, quando você está deitado, o sangue está distribuído com mais equilíbrio. Ao ficar em pé rapidamente, a gravidade puxa o sangue para as pernas e o coração precisa correr para manter o cérebro bem irrigado. Em pessoas mais velhas, esse ajuste pode atrasar. É quando vem aquela tontura, a vista que escurece, a sensação de perdi o chão. Muita gente acha que isso é normal da idade e ignora. Só que esse normal pode virar queda, fratura, batida de cabeça, e ainda por cima colocar o coração numa corrida forçada para compensar. Além do risco de queda, tem outro ponto que merece atenção. Quando o coração dispara de forma súbita, ele aumenta o consumo de oxigênio e pode gerar um estresse grande nas artérias do coração. Se a pessoa já tem alguma obstrução ou placa instável, a combinação de esforço súbito com variação de pressão é um cenário que ninguém quer. Por isso, a regra aqui é simples e salva vidas: desacelerar a saída da cama. A maneira mais segura de fazer isso é transformar o levantar em 3 passos curtos. Primeiro, ao acordar, fique alguns segundos ainda deitado, respirando fundo, como quem dá um aviso ao corpo: estamos voltando. Aproveita para mexer os pés e os tornozelos, abrir e fechar as mãos, alongar de leve, sem pressa. Depois, sente na cama e deixe as pernas para fora. Fica ali mais alguns segundos, percebendo se está tudo bem, se a cabeça está firme, se a visão está clara. Só então você se levanta. Parece coisa pequena, mas é exatamente o tipo de coisa pequena que muda o dia inteiro, porque evita o choque no sistema circulatório. E tem um detalhe extra que pouca gente faz: antes de levantar, coloca a mão no peito e percebe o ritmo da respiração. Se você acordou acelerado, ansioso, já pensando em problemas, o corpo libera mais hormônios de estresse logo cedo. Então, vale muito começar com 2 ou 3 respirações mais longas, puxando o ar pelo nariz e soltando devagar. É como baixar o volume do alarme por dentro. Se você mora com alguém, combine uma regra de cuidado em casa. Nada de chamar a pessoa idosa gritando do outro cômodo para ela levantar correndo, nada de susto, nada de pressa. O corpo precisa de transição, não de choque. E se você mora sozinho, deixa uma garrafinha de água na cabeceira, ao sentar na cama, toma alguns goles. A hidratação ajuda porque, depois de muitas horas sem beber água, o sangue tende a ficar mais concentrado e a circulação trabalha com mais dificuldade. A água em temperatura ambiente ou levemente morna costuma ser mais confortável para o corpo nesse momento. Agora me diz uma coisa com sinceridade: você é do time que levanta rápido,
no automático, ou você já tem esse cuidado de ir devagar? Escreve aqui nos comentários se eu levantava no susto ou eu levanto com calma e me conta também de qual cidade você está assistindo, porque eu leio as mensagens e isso me ajuda a trazer exemplos mais próximos da realidade de vocês. E se você conhece alguém com mais de 60, compartilha esse vídeo agora, porque às vezes uma mudança de 1 minuto pela manhã evita um problema enorme depois. Percebe como o primeiro risco quase sempre vem disfarçado de pressa. Então segura essa lógica, porque ela se repete. Depois que você aprende a levantar com calma, tem um segundo hábito que parece inocente, até gostoso, mas que para muita gente acima dos 60 funciona como um empurrão no coração e na pressão bem na hora em que o corpo ainda está ajustando os ponteiros. Entrar direto num banho quente logo que acorda. O que acontece aqui é bem simples de entender. A água quente faz os vasos sanguíneos da pele abrirem rapidamente para o corpo dissipar calor. Na prática, uma parte do sangue vai para a periferia, para a superfície, e isso pode reduzir a pressão de forma súbita. Em alguém jovem, o organismo costuma compensar rápido. Em alguém com mais idade, essa compensação pode demorar. E aí a pessoa está em pé, num chão escorregadio, em um espaço apertado, com vapor, às vezes com o banheiro ainda frio, e o corpo levando um susto interno. Queda de pressão, tontura, escurecimento da visão, fraqueza, náusea. Tem gente que chama isso de mal-estar do banho, mas esse nome bonitinho não muda o fato de que o risco é real. Desmaiar no box é uma das situações domésticas mais perigosas para o idoso. E não é só pela queda. O banho quente também pode fazer o coração acelerar para manter o fluxo de sangue. Se você somar isso ao despertar, quando o organismo já está liberando hormônios para te colocar em estado de alerta, você cria uma combinação que pode sobrecarregar quem já tem hipertensão, arritmia, doença coronariana, diabetes ou simplesmente vasos mais rígidos pelo tempo. Tem gente que acha que o perigo está só na água pelando, mas mesmo água bem quente e confortável pode ser demais logo cedo se você acordou desidratado, em jejum e levantou rápido. Agora vem o ponto que muda a rotina sem transformar sua vida numa prisão de regras. Não é que você precisa abandonar o banho da manhã. A ideia é mudar o momento e o jeito. Um caminho seguro é dar ao corpo um tempo de transição antes. Acordou, respirou com calma, sentou na cama, tomou água, fez um lanche leve. Só isso já reduz bastante a chance de a pressão despencar. Depois, quando for para o banho, prefere água morna, daquela que relaxa sem ferver sua circulação. E se você gosta muito de água quente, faz isso de forma gradual. Começa morna e vai ajustando aos poucos, sem entrar de uma vez no vapor. Outra coisa que quase ninguém fala: o banheiro precisa ser seu aliado, não um ringue. Se você tem mais de 60, vale demais ter um tapete antiderrapante de verdade, daqueles que grudam no chão, e não só um tapetinho bonito. Se puder, barras de apoio ou pelo menos um ponto firme para segurar. Se você já teve tontura alguma vez, uma cadeira própria para banho ou um banco resistente pode ser uma mão na roda, porque tomar banho sentado muda completamente o risco de queda. E um detalhe simples: evita trancar a porta do banheiro, especialmente de manhã. Segurança também é facilitar ajuda, se precisar. Tem gente que acha exagero e só muda depois de um susto. Eu prefiro que você mude antes do susto. Porque o corpo dá sinais. Aquela sensação de cabeça leve quando a água cai, coração batendo mais forte, falta de ar, necessidade de apoiar na parede, visão embaçada. Se isso acontece com você, não normalize. Use como aviso para ajustar a rotina e também conversar com seu médico, principalmente se você toma remédios para pressão, para o coração ou diuréticos. Em algumas pessoas, certos medicamentos podem favorecer quedas de pressão em determinados horários, e é por isso que o horário de remédio não deve ser decidido só pelo hábito, e sim com orientação. E já que entramos nesse assunto, tenha um cuidado que parece pequeno, mas é grande. Jejum mais banho quente é uma dupla perigosa. Depois de muitas horas sem comer, o açúcar no sangue pode estar mais baixo, e isso, junto do calor, aumenta a chance de tontura. Não precisa fazer um banquete antes do banho, mas um lanche simples ajuda muito. Uma fruta, um iogurte, um pedacinho de pão, algo leve. E água, sempre. O corpo passa a noite inteira sem reposição, então começar o dia hidratando é uma forma de deixar o sangue menos grosso e facilitar o trabalho do coração. Agora, presta atenção numa armadilha comum. Tem gente que tenta resolver a sonolência com banho quente e café forte imediatamente. Só que isso vira um empilhamento de estímulos no momento mais sensível da manhã. Primeiro o banho acelerando circulação e mexendo na pressão, depois a cafeína empurrando o coração para cima.
Daqui a pouco eu vou te explicar com detalhes por que o café forte logo ao acordar pode ser um problema para muita gente depois dos 60, e como ajustar sem tirar o prazer do café da sua vida. Mas antes, eu quero te perguntar uma coisa direta. Você é do time que acorda e já vai para o banho, ou você costuma esperar um pouco? Escreve aqui eu vou direto ou eu espero. E se você conhece alguém que vive dizendo banho quente me faz bem, manda esse vídeo no WhatsApp da família, porque às vezes a pessoa só muda quando alguém que ela confia mostra com carinho. E confere também se você já deixou seu like, porque isso faz o vídeo chegar em mais pessoas que precisam desse aviso. Tem um hábito que muita gente defende com unhas e dentes porque virou ritual sagrado. Acordar, nos primeiros minutos, já passar um café bem forte ou sentar à mesa e atacar um café da manhã pesado como se fosse um almoço. Só que depois dos 60, esse tipo de começo de dia pode virar uma espécie de teste de estresse improvisado para o coração, principalmente quando acontece em jejum e sem hidratação. Quando você acorda, o corpo naturalmente libera um pico de cortisol, que é o hormônio do despertar. Ele não é vilão. Ele existe para te colocar em modo alerta, ajustar o metabolismo, aumentar um pouco a pressão e a frequência cardíaca para você sair do repouso e encarar o dia. O problema é quando você joga, por cima desse pico natural, um estimulante forte logo de cara. A cafeína é justamente isso. Um estimulante que pode acelerar os batimentos, aumentar a pressão em algumas pessoas e deixar o sistema nervoso mais ligado. Então, se o seu corpo já está acendendo as luzes por conta própria, você vem e liga um refletor na cara do coração. Para um organismo jovem, isso pode passar batido. Para um organismo com vasos mais rígidos, com histórico de pressão alta, arritmia, ansiedade matinal, refluxo ou doença nas coronárias, pode ser a diferença entre um começo de dia tranquilo e um começo de dia perigoso. E tem um detalhe que muita gente ignora: café forte em jejum costuma bater mais rápido e mais forte. Sem alimento no estômago, a absorção tende a ser mais intensa, o que aumenta a chance de palpitações, tremor, suor frio, azia e aquela sensação de coração na garganta. Não é raro a pessoa achar que está tendo um treco e, na verdade, foi um pico de estímulo num corpo que ainda nem estabilizou pressão e circulação. E mesmo quando não dá sintoma na hora, esse padrão repetido dia após dia vira uma sobrecarga silenciosa. Outra coisa importante: de manhã cedo, muita gente já acorda desidratada. Você passou a noite inteira sem beber água. Isso deixa o sangue mais concentrado e a circulação pode ficar mais pesada para o coração. Aí a pessoa faz o combo: levanta rápido, toma banho quente, não bebe água e entra com café forte. É como montar uma sequência de empurrões no organismo, um atrás do outro, no momento em que ele ainda está ajustando os próprios sistemas. A solução aqui não é cortar o café da sua vida, porque eu sei que café é prazer, cultura, memória afetiva. A solução é ajustar o momento e a forma. O caminho mais seguro para a maioria das pessoas é simples: primeiro água, depois algo leve para acordar o estômago, e só depois o café. Um copo de água ao levantar, alguns minutos de calma, um lanche pequeno e então, com o corpo mais estável, o café entra sem virar um choque. E se você gosta de café bem forte, experimente reduzir a intensidade pela manhã e deixar o mais forte para um horário mais tarde, quando o organismo já está desperto de verdade. Tem quem se adapte muito bem a um café menor, mais diluído, ou até meio a meio com descafeinado. E se você tem histórico de arritmia, pressão alta difícil de controlar ou crises de ansiedade, vale conversar com seu médico sobre o limite de cafeína que faz sentido para você, porque isso muda de pessoa para pessoa. Agora, vamos falar da outra ponta desse hábito: comida pesada logo cedo. Muita gente acorda e acha que precisa forrar o estômago imediatamente, então vai para a fritura, embutidos, pão com muita gordura, doces, e por aí vai. O problema é que uma refeição pesada exige muito do sistema digestivo. O corpo manda mais sangue para o estômago e para o intestino para dar conta do trabalho. Em algumas pessoas, isso pode baixar a pressão e dar sonolência, moleza, tontura, e aquela sensação de apagão que parece cansaço, mas na verdade é o organismo redistribuindo o fluxo sanguíneo. Depois dos 60, esse ajuste pode ser mais sensível. E se você ainda soma isso com café forte, o resultado pode ser um sobe e desce desconfortável. O coração acelera, a pressão oscila, o estômago reclama. Além disso, comida muito salgada logo cedo pode favorecer picos de pressão em quem já tem hipertensão, e café da manhã muito doce pode gerar picos e quedas de glicose, principalmente em quem tem resistência à insulina ou diabetes. E glicose despencando de manhã dá sinais parecidos com ansiedade, tremor, suor, fraqueza, tontura, coração acelerado. A pessoa acha que foi o coração,
quando muitas vezes foi uma combinação de jejum prolongado, alimento inadequado e estímulo demais. O que funciona melhor para o corpo nessa primeira fase do dia é algo que estabilize, não algo que desafie. Um café da manhã mais leve e equilibrado costuma ajudar o coração a atravessar a manhã com mais segurança. Alguma fonte de fibra, um pouco de proteína, algo que não pese e não provoque correria do organismo. E, principalmente, comendo sem pressa. Sim, até a pressa para comer vira problema, porque pressa é estresse, e estresse de manhã é combustível para o coração trabalhar mais do que precisa. Tem outro cuidado que eu sempre reforço: remédio e café não são melhores amigos automaticamente. Muita gente toma medicamento com café, e dependendo do remédio e do estômago da pessoa, isso pode irritar, pode alterar a absorção, pode dar enjoo ou queda de pressão. O correto é seguir a orientação médica e, na dúvida, priorizar água e alimento e deixar o café para depois. Pequenos ajustes assim evitam aquele mal-estar que vira normal, mas que está te avisando que algo na rotina não está encaixando bem. E presta atenção nos sinais que o corpo dá nesse momento da manhã. Palpitação diferente do habitual, pressão no peito, falta de ar, tontura forte, suor frio, náusea intensa, dor irradiando para braço, pescoço ou mandíbula. Isso não é para esperar passar. Se aparecer algo assim, procure ajuda. Com coração, a regra é respeito, não teimosia. Agora eu quero que você faça um teste simples amanhã. Acorda, toma água, faz um lanche leve, espera um pouquinho e só depois toma o café. Só por um dia. Repara no seu corpo. Muita gente sente menos tremor, menos azia, menos ansiedade, e até mais disposição, porque energia de verdade não é aceleração, é estabilidade. E rapidinho, antes de eu seguir para o próximo hábito, confere uma coisa aqui comigo. Tem muita gente que assiste esses vídeos até o fim, aprende, melhora a rotina, mas não está inscrita. Dá uma olhada agora se você já se inscreveu no canal. Se não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque assim você recebe o aviso quando sair vídeo novo e não depende de lembrar depois. E se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém da família que acorda no automático e vive com o café na mão antes mesmo de beber água. Existe um quarto hábito que pega muita gente de surpresa porque, na cabeça da pessoa, ele parece a coisa mais saudável do mundo: acordar e já ir direto para o exercício. Caminhada rápida, agachamento, escada, polichinelo, bicicleta, corrida leve, às vezes até musculação ou um treino para suar. E eu entendo a intenção. Movimento faz bem. Atividade física é uma das melhores escolhas para envelhecer com autonomia. Mas o ponto aqui é o horário e a preparação. Depois dos 60, exercício logo ao acordar, principalmente intenso ou feito em jejum, pode colocar o coração e a pressão numa corda bamba desnecessária. Logo cedo, o seu corpo ainda está se reorganizando. A circulação está voltando ao ritmo do dia. A pressão está se ajustando, os músculos e articulações estão mais rígidos por causa do repouso, e o sistema nervoso ainda está saindo do modo noturno. Quando você levanta e já exige performance, você cria um salto muito grande em poucos minutos. É como pedir para o organismo sair do ponto morto e entrar na subida em alta marcha. Para algumas pessoas, isso vai dar apenas um desconforto. Para outras, pode virar falta de ar, palpitação, tontura, queda de pressão ou pico de pressão. E em quem já tem risco cardiovascular aumentado, pode ser perigoso. A situação piora quando entra um mito muito popular: exercício em jejum emagrece mais. Muita gente acima dos 60 compra essa ideia, acorda e vai se exercitar sem comer nada, sem beber água, e às vezes ainda com pouco sono. O problema é que o exercício em jejum pode derrubar o açúcar no sangue, provocando hipoglicemia. E hipoglicemia não é só fraqueza. Ela pode causar tremor, suor frio, confusão, visão turva, sensação de desmaio e aceleração do coração. Agora imagina essa queda de açúcar acontecendo enquanto você está caminhando na rua, subindo escada, ou fazendo esforço sozinho em casa. É o tipo de risco que parece improvável até o dia em que acontece. E tem a desidratação, que muita gente ignora. Depois de horas dormindo, o corpo está com menos água disponível. Se você sai para se exercitar sem hidratar, o sangue fica mais concentrado, o coração precisa trabalhar mais para circular esse sangue, e você aumenta a chance de pressão oscilar. Em dias quentes, isso é ainda mais importante. E em dias frios, existe outro problema. O frio pode contrair vasos sanguíneos, elevar a pressão e, quando você começa um exercício mais intenso, o coração é obrigado a lidar com duas demandas ao mesmo tempo. Agora, entende uma coisa: não faça exercício de manhã.
Não transforme amanhã em prova de resistência. Se você gosta de se movimentar cedo, ótimo, só faça isso com estratégia. O que geralmente funciona bem para pessoas acima dos 60 é separar a ideia de acordar o corpo da ideia de treinar. Acordar o corpo é uma fase de transição. Treinar é outra fase. Uma rotina segura costuma ser assim. Acordou, levantou com calma, bebeu água, fez um lanche leve, e só depois de um tempo você inicia a atividade. Não precisa esperar metade do dia, mas dar um intervalo já ajuda o organismo a estabilizar pressão, batimentos e glicose. E quando começar, comece com um aquecimento suave. Caminhar devagar dentro de casa, movimentar braços, soltar ombros, mobilizar tornozelos, fazer alongamentos leves. Aquecimento é como avisar ao coração e aos músculos que o esforço vai começar. Ele reduz a chance de pico brusco de batimentos e diminui risco de lesão. Outra coisa muito importante: intensidade. A maior parte dos problemas acontece quando a pessoa começa forte demais. Aquela caminhada que já sai rápida, aquele treino que já começa com impacto, aquela corrida para ver se ainda dá. O corpo até pode dar conta em alguns dias, mas o risco não se mede por um dia bom. O risco aparece no dia em que você dormiu mal, no dia em que a pressão amanheceu diferente, no dia em que você acordou ansioso, no dia em que você estava mais desidratado. Por isso, o melhor é construir consistência com segurança. Ritmo moderado, aumento gradual, sem sensação de aperto no peito ou falta de ar fora do normal. E aqui vai uma chave que muda tudo. Sensação no peito não se negocia. Se durante o esforço você sente pressão, aperto, queimação estranha, falta de ar desproporcional, tontura, palpitação intensa ou um cansaço súbito que não combina com o esforço, pare. Não é vergonha, é inteligência. E se isso acontece mais de uma vez, precisa de avaliação médica. Ninguém aqui está dizendo para viver com medo. O que eu quero é que você tenha um corpo ativo por muitos anos, e não um corpo forçado por um mês até acontecer um susto. Eu vou te dar um exemplo prático bem comum. A pessoa acorda, não bebe água, não come nada, e sai para caminhar rápido porque é só uma caminhada. 15 minutos depois, vem a tontura, a vista embaça, o coração dispara, dá aquela sensação de fraqueza e a pessoa precisa sentar. Em muitos casos, não foi o coração falhando, foi um corpo em jejum e desidratado tentando sustentar esforço com pressão e açúcar instáveis. Ajustando água, um lanche simples e um início mais leve, a pessoa volta a caminhar bem e com segurança. O corpo não é frágil. Ele só precisa de condições. E tem um ponto que merece muito destaque. Se você toma remédio para pressão, principalmente diurético, ou remédios que podem baixar a pressão, o horário do exercício precisa ser pensado com cuidado. Exercitar logo depois de tomar remédio que mexe com pressão, ainda por cima em jejum, é um convite para tontura. Por isso, não é só faça atividade no horário certo para o seu corpo e para os seus medicamentos. Agora, deixa eu amarrar o que a gente já viu até aqui. Os 4 hábitos perigosos, no fundo, têm a mesma raiz. Eles são choques num corpo que acabou de acordar. Levantar de uma vez, banho quente cedo demais, cafeína forte ou comida pesada em jejum, e exercício intenso sem preparação. Cada um deles, sozinho, já pode ser um estresse. Somados, viram uma sequência que transforma a manhã num campo minado. E eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo agora, com honestidade. Qual desses hábitos é o seu ponto fraco? Qual é o que você mais faz no automático? Escreve aqui nos comentários o número do seu maior desafio: 1 para levantar rápido, 2 para banho quente cedo, 3 para café forte e comida pesada, 4 para exercício cedo demais. Isso ajuda você a assumir compromisso consigo mesmo e ainda ajuda outras pessoas que estão lendo a se reconhecerem também. E se você está achando tudo isso importante, manda esse vídeo para alguém da família, porque muitas vezes a mudança começa quando alguém diz: "Ei, faz desse jeito aqui, é mais seguro." Se você chegou até aqui, já percebeu que o risco da manhã quase nunca vem de uma coisa misteriosa. Ele costuma nascer de uma sequência de hábitos automáticos que transformam os minutos mais delicados do dia numa corrida sem aquecimento. E a grande virada é esta: depois dos 60, o corpo continua capaz, mas pede transição. Ele não gosta de sustos. Ele não gosta de mudanças bruscas. Ele responde melhor quando você respeita o tempo de ligar o motor. Então, em vez de você guardar tudo como mais informação, eu quero que você leve isso como um plano simples para amanhã. Porque conhecimento que não vira rotina vira só preocupação. E a ideia aqui não é te deixar com medo de acordar. É te dar um jeito seguro de começar o dia, com o coração trabalhando a favor de você,
e não contra. Imagina a cena de amanhã cedo. Você abre os olhos. Antes de fazer qualquer coisa, você fica alguns segundos ainda deitado, respirando com calma. Nada de pular. Nada de já levantei atrasado. Você mexe os pés devagar, gira os tornozelos, abre e fecha as mãos, alonga de leve como quem fala para o corpo. Vamos com calma, eu estou aqui. Só isso já diminui aquela sensação de tontura que muita gente tem ao levantar, porque dá tempo para o sistema circulatório começar a ajustar a pressão sem precisar correr. Depois você senta na cama, coloca as pernas para fora e espera mais alguns segundos. É nesse momento que você presta atenção no seu corpo. A cabeça está firme. A visão está normal. A respiração está tranquila. Se estiver tudo bem, você levanta devagar. Se não estiver, você espera um pouco mais. Esse tempo parece pequeno, mas é exatamente o tipo de pequeno que separa a segurança de risco, especialmente em quem já teve tonturas, pressão oscilante ou histórico cardíaco. A próxima coisa que você faz não é café, não é banho quente, não é exercício, não é celular. É água. Um copo de água em temperatura ambiente ou levemente morna, em goles tranquilos. O corpo passou horas sem hidratação, e isso influencia a circulação. A água cedo ajuda o sangue a fluir melhor, reduz a sensação de corpo travado e facilita o trabalho do coração. E se você é do tipo que acorda ansioso, aproveita esses primeiros minutos para respirar mais fundo algumas vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando devagar. Não é misticismo. É fisiologia. A respiração mais lenta acalma o sistema nervoso e evita aquela descarga de estresse que faz o coração acelerar sem necessidade. Aí sim você começa a manhã de verdade. Se for tomar banho, evita entrar no banho quente logo de cara, principalmente em jejum. Dá um tempo para o corpo se estabilizar. Se quiser muito banho cedo, escolhe água morna e vai com calma. Lembra que calor pode derrubar a pressão e dar tontura, e banheiro é um lugar onde uma queda vira tragédia com facilidade. Segurança em casa também é saúde do coração. Na alimentação, a lógica é a mesma. Nada de agressão logo cedo. Em vez de café forte em jejum, você faz primeiro algo leve. Uma fruta, um iogurte, um pedacinho de pão, uma tapioca pequena, algo simples que dá base. Depois de um tempo, aí sim o café pode entrar, de preferência mais suave no início do dia. Você não precisa brigar com o café, só precisa colocar ele no lugar certo da rotina. E se você percebe que café te dá palpitação, tremor ou azia, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que o corpo está pedindo ajuste. Às vezes é reduzir a força, às vezes é mudar o horário, às vezes é trocar por uma opção mais leve pela manhã e deixar o café mais forte para mais tarde. E sobre exercício, guarda esta regra como ouro. Manhã não é hora de se testar, é hora de se preparar. Se você gosta de se mexer cedo, ótimo. Mas começa com o corpo acordado, não com o corpo desligando o alarme. Água primeiro, um lanche leve, e um aquecimento suave antes de qualquer esforço maior. Caminhada leve, movimentos soltos, sem impacto, sem pressa. Treino intenso logo cedo, principalmente em jejum, é uma combinação que aumenta o risco de hipoglicemia, tontura e sobrecarga. E se você toma remédios que mexem com pressão, isso precisa ser considerado no horário do exercício, porque tem gente que se sente mal justamente por juntar medicamento, jejum e esforço. Agora, tem dois pilares que muita gente ignora, mas que decidem a qualidade da sua manhã: sono e regularidade. Não adianta você tentar fazer tudo certo ao acordar se você dorme mal toda noite. Sono ruim desregula a pressão, aumenta estresse, piora a inflamação e deixa o coração mais sensível. Então, cuidar do sono é cuidar do coração. Quarto mais escuro, menos tela antes de dormir, horários mais consistentes, e atenção à cafeína tarde do dia. Irregularidade conta muito. O corpo gosta de previsibilidade. Quando você acorda sempre em horários muito diferentes, ele leva mais tempo para estabilizar e isso pode aumentar a chance de você começar o dia fora do eixo. E, por último, eu preciso falar de uma coisa com seriedade e respeito: sinais de alerta. Se ao acordar ou nas primeiras horas da manhã você sentir pressão ou dor no peito, falta de ar fora do normal, tontura intensa que não melhora, suor frio, náusea forte, sensação de desmaio, palpitações persistentes ou dor que se espalha para outras regiões, não tente segurar sozinho esperando passar. Procure atendimento imediatamente. Com o coração, tempo faz diferença. E mesmo que no fim não seja nada grave, é sempre melhor checar do que adivinhar. O ponto central é este: você não precisa de sorte para ter uma manhã mais segura. Você precisa de uma rotina que respeite a transição do seu corpo. Acordar devagar,
hidratar cedo, evitar choques de temperatura, não colocar estimulantes fortes em jejum, não começar o dia no modo prova, e observar sinais do corpo com carinho e responsabilidade. Isso não tira sua liberdade. Isso te dá mais anos com autonomia. Se você quer colocar isso em prática de um jeito bem objetivo, faz assim. Hoje ainda, deixa uma garrafinha de água na cabeceira. Amanhã, ao acordar, você segue o passo do levantar com calma e toma água antes de qualquer coisa. Só isso já é um começo gigante. E depois você vai ajustando o resto, um hábito de cada vez, sem querer mudar tudo em um dia e desistir no terceiro. E agora eu quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários qual desses ajustes você vai começar amanhã, nem que seja só vou beber água ao acordar ou vou levantar devagar. E salva esse vídeo para você rever depois, porque muita gente assiste uma vez, acha importante, e na semana seguinte volta para o automático. Salvando, você transforma esse conteúdo em ferramenta, não em lembrança.